Você sabe usar a vírgula corretamente? Não. Você quer aprender a usar a vírgula da maneira certa, sem ter medo de errar? É claro! Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar 7 dicas, 7 dicas importantes para você usar a vírgula da maneira correta e aí parar de se atrapalhar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus! Fala, Cremildo! Fala, Cremilda! Vamos então agora entender como que se coloca a vírgula da maneira correta, né? Sei que você tem aí dificuldade, ainda acha que vírgula é para respirar? Não, gente, não, vírgula não é para respirar. Vírgula serve para várias coisas e hoje nós vamos ver 7 funções dela. Espero que você fique comigo até o final para você entender direitinho, parar de errar essas vírgulas. Primeira coisa, eu vou dizer 3 dicas aqui explicando a função da vírgula. A primeira função dela é representar uma pausa, uma mudança na entonação. Então eu posso falar a frase de um jeito, não use drogas, ou eu posso usar não use drogas. Então, por exemplo, a mesma frase pode mudar o sentido por causa da vírgula e a entonação. Separar palavras ou as orações que precisam de destaque. Então, muitas vezes eu quero dar um destaque a um trecho e aí eu trago ele do final da frase para o começo e eu uso as vírgulas para destacar. E o terceiro motivo também muito importante do uso da vírgula é eliminar ambiguidade. Ai, professor, o que é ambiguidade? Bom, ambiguidade tem a ver com mais de um sentido. Às vezes a frase sem a vírgula pode ter um duplo sentido, um sentido diferente daquele que você queria transmitir. Então a vírgula serve para colocar o sentido correto da frase, tirar a ambiguidade, esclarecer, claro, o conteúdo da frase. Tranquilo até aqui? Suave na nave? Vamos começar a entender os 7 tipos? Com certeza. O primeiro motivo é isolar data. Sim, a gente precisa muitas vezes fazer aquele calendário, colocar as datas, por exemplo, São Paulo, 3 de janeiro de 1996. São Paulo, vírgula, 3 de janeiro de 1996. Sempre antes da data eu coloco a vírgula. Às vezes também no final do trabalho, lá na capa tá lá pra você colocar. Por exemplo, a cidade, Cubatão, vírgula, novembro de 2022. Aí você tem ali o seu calendário, né? A sua data, precisa colocar vírgula. Outro exemplo é aqui, ó, quando você vai usar com endereços. Rua dos Jacarandás, número 345. Então, ó, eu tenho o endereço, vírgula, o número. Eu não vou precisar colocar Rua dos Jacarandás, número 345. Eu posso colocar Rua dos Jacarandás, vírgula, 345. O segundo caso é separar termos que desejamos destacar. Sim, às vezes a gente quer destacar alguma palavra, algum termo, reforçar uma ideia. Olha só essa frase. Aos pais, nada lhes foi... Aos pais, nada lhes foi dado. Não é dado, não, é solicitado. Aos pais, nada lhe foi solicitado. Então, nesse caso, aos pais eu estou dando um destaque nesse trecho. Olha o próximo. O salário, o patrão se recusava a pagá-lo. Olha só, eu quero reforçar a ideia de que o salário é mais importante. Sempre que eu começo a frase, os elementos que começam a frase são os mais importantes, tá bom? Vamos para o segundo caso aqui. Terceiro caso. E esse é muito bacana. Isolar o vocativo. Sim. Se você não sabe o que é vocativo, eu tenho um vídeo especial para você aqui usando Naruto para dar uma animada na aula. Tá aqui no card em cima, deixei separadinho para você. Claro também que você pode assistir no final desse vídeo, assistir o que é vocativo e entender melhor. Porque o vocativo é extremamente importante e a maioria das pessoas erram nisso, hein? Eu, como professor, já li muitas redações, já vi muitos textos e eu posso falar. Muita gente não usa a vírgula no vocativo e fica uma nhaca. Então você não vai fazer isso, né? Você não vai cometer esse erro, vai cometer esse erro? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Então, vamos ver. Carlos, pegue a caneta pra mim. Repara que eu fiz uma pausa após o Carlos. Ó, Carlos, pega a caneta pra mim. Então esse Carlos é o meu vocativo, eu estou falando com o Carlos. Essa é a ideia da vírgula, dizer que eu estou falando com o Carlos, não falando do Carlos. Olha o segundo caso. Alunos, ouçam o que eu tenho a dizer. Agora, se eu estivesse numa sala de aula, seria como: alunos, ouçam o que eu tenho a dizer. Então, percebe que esse alunos é para chamar a atenção deles? É com quem eu estou falando? Então, eu uso a vírgula, certo? Sempre que eu vou falar com alguém, eu vou usar a vírgula após chamar a pessoa. Quarto caso não é muito diferente, a gente aprende na escola junto. Tanto aposto e vocativo é praticamente uma aula só.
Isolar o aposto. Quem é o aposto? O aposto é uma explicação de um termo anterior. Então eu tenho um aposto explicando algo. Olha só, Matheus, o professor de Química, me mandou um e-mail ontem. Então, quem é Matheus? Não tô lembrado, não. O professor de Química. Esse trecho tem 2 vírgulas. Aqui são 2 vírgulas que é para poder separar o termo, isolar aquele termo. O professor de Química me mandou um e-mail. João, o seu amigo, me adicionou no Facebook. Olha só. João, vírgula, o seu amigo, vírgula, me adicionou no Facebook. Se eu não tivesse essas 2 vírgulas, aí eu teria um vocativo. Olha só. João, o seu amigo me adicionou no Facebook. Viu que mudou o sentido da frase? Muda ou não muda? Muda completamente. Saber ler é saber usar as vírgulas também. Saber usar o tom certo das palavras na hora que tá tendo a vírgula ali, certo? Bem louco! Quinto caso. Já chegamos no quinto caso, que é o zeugma. E antes de eu falar o que é o zeugma, é claro que você vai agora deixar aquele seu like, né? Se inscrever no canal. Você chegou até aqui, você tá gostando. Tá gostando ou não tá gostando? Tá gostando? Então, se tá gostando, deixa aqui o seu like, tá bom? E aí nós vamos agora pro zeugma. Ai, professor, zeugma, nunca ouvi falar disso. Pode ser que você nem lembre que existe isso, nunca tenha ouvido falar, e eu vou te explicar agora. O zeugma, gente, é um tipo de elipse. Elipse, meu Deus, o que é isso? Então, elipse, pensa no eclipse, é mais ou menos parecido. Elipse é quando eu tenho um termo que ele não tá aparecendo na frase, mas eu sei que ele tá lá. É como se fosse um eclipse, tá escondido. Então, olha essa frase. Eu gosto de futebol, ponto e vírgula, Maria de vôlei. Bom, eu gosto de futebol. Maria gosta do quê? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Ah, você já pensou de vôlei. Mas viu que não estava escrito gosta? Maria não gosta? Não tem a palavra gosta. Mesmo assim eu sei. Por quê? Porque essa vírgula está indicando que existe um elemento que está escondido, que já foi falado no texto anterior. Vamos ver como é que ficaria a frase, ó. Eu gosto de futebol e Maria gosta de vôlei. Nossa, que chato ficar repetindo. Isso mesmo, por ser chato, a gente tira essa repetição usando a vírgula. Isso então é o nosso zeugma, certo? Chegamos agora no penúltimo, e esse daqui eu quero que você preste muita atenção. É difícil, eu vou falar até mais devagar para que você possa entender. Separar elementos com a mesma função sintática. Bom, primeiro temos que entender o que é função sintática. Por exemplo, sujeito, verbo, complemento são funções sintáticas. Cada um tem a sua função na frase. Olha aqui. João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. João, Márcio e Lucas, todos eles são sujeitos. Aqui é um sujeito composto. Então por isso que eu uso vírgula. A gente aprendeu quando era criança lá, pequenininho, que a gente usava vírgula nos casos, sabe qual? Você tinha uma enumeração, por exemplo, João, vírgula, Márcio, vírgula, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. É importante também destacar aqui no uso da vírgula, olha só, que no caso da enumeração, o último elemento eu não separo com vírgula, eu uso o e. Então olha só, fui ao mercado e comprei pão, vírgula, ovos, açúcar e leite, certo? Olha outro exemplo aqui. No caso das orações assindéticas. Ai, professora, orações assindéticas? O que seria isso? Não interessa pra você, palhaço. Bom, orações assindéticas são orações coordenadas, orações que têm sentido separado, que são conectadas por vírgula. Se você quer aprender mais, se você se interessou por isso e quer entender, eu tenho um vídeo muito especial aí também sobre orações coordenadas. Lá eu te explico qual é a diferença da coordenada sindética e assindética. E é claro que eu trouxe um vídeo muito especial, todo animado aí com Naruto, com um monte de animação bacana, para não ficar uma aula chata de um assunto tão difícil. Então, vamos ver aqui, ó. Marcela chegou. Uma ação. Carlos saiu. Outra ação. Marcela voltou. E assim não se encontraram. Então eu tenho aqui várias orações. Marcela chegou, uma oração, Carlos saiu, outra, Marcela voltou, outra. Então cada oração dessa foi separada por uma vírgula. Isso é uma oração assindética, porque a sindética não vai conjunção, vai vírgula. Olha outro exemplo. Eles andaram, vírgula, pararam, vírgula, se sentaram e saíram novamente. Então, depois de andaram e pararam, eu isolei esse trecho com vírgula. Isso é uma oração coordenada assindética. Tranquilo? Fechamos aqui? Falta o último caso que tem muito a ver com isso.
Porque além das orações coordenadas assindéticas, nós temos as sindéticas que vão conjunções. E aqui é interessante. Sempre que eu falo de conjunção, eu estou falando desses conjuntos de palavras que fazem a função de conectar uma frase, uma oração a outra oração. Funcionam como se fossem pontes. Tá me entendendo? Olha aqui. Eu fui à festa. Uma oração. Não ouvi. Outra oração. Eu fui à festa, mas não ouvi. Não é ouvir de ouvido, não é. Não ouvi. Ouve de ver. Então, ó, eu fui à festa, mas não ouvi. Esse mas tá isoladinho com vírgula. Ó. Mas, vírgula, mas não ouvi. Olha o exemplo. Nós não viajaremos semana que vem, porém, eu queria ir muito. Olha só. Porém, também tem a vírgula. Existem várias outras conjunções, por exemplo, logo, por isso, então. Vamos dar mais um exemplo aqui. Eu cheguei e não vi nada, por isso fui embora. Então, sempre que eu vou utilizar essas conjunções, eu vou utilizar a vírgula antes dela. Mas existe um caso que é o mais legal, que é o seguinte: quando eu tenho essas conjunções fora do lugar dela, eu modifico o lugar dela. O que acontece quando eu tiro ela do lugar dela? Eu tenho que isolar, colocar duas vírgulas. Eu vou isolá-la. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção. Ele sempre gostou de trabalhar lá. Nunca foi, porém, valorizado. Olha só, o porém, dá até um toque, né? Porém, valorizado. Esse porém tá fora de lugar. O certo seria, ele sempre gostou de trabalhar lá, porém, nunca foi valorizado. Como eu tirei esse e coloquei depois do verbo, eu preciso usar duas vírgulas, uma antes, uma depois. Maria não se adaptou à escola. Não ficou, por isso, o restante do ano letivo. Agora vamos colocar esse por isso no lugar dele normal. Maria não se adaptou à escola, por isso não ficou o restante do ano letivo. Percebe que eu tinha mudado ele de lugar? Se eu tirei ele do lugar que é no meio, entre uma oração e outra, se ele não tiver nesse meinho, eu tenho que usar duas vírgulas. Tranquilo até aqui? Gostou da aula de hoje? Valeu a pena? Se valeu a pena, se você não deixou aquele seu like, deixa. E agora eu vou te pedir um último favor, muito importante. Escreve nos comentários qual das 7 dicas foi a mais legal, qual delas foi a mais importante para você, ou qual delas você nunca ouviu falar e caramba, aprendi agora, que bacana. Escreve aí no comentário o que você achou dessa aula, tá bom? Te espero nos próximos vídeos sobre aposto, vocativo, oração coordenada. Tem uma playlist completa aí e um vídeo especial. Gente, eu tô risado só de lembrar. Que é sobre o uso das vírgulas das maneiras mais engraçadas. Quer dizer, quando a pessoa erra o uso da vírgula, e aí, meu filho, faz uma nhaca na frase e fica muito engraçado. Esse vídeo tá aqui no finalzinho. Já clica, já vai assistindo, que eu tenho certeza que você vai dar muita risada. Grande abraço, sucesso pra nós. Até o próximo vídeo. Fui!